Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live. Meu nome é Flávio Nakaoka. Inicio essa live saudando nossos amigos marcianos. Alô, alô, marciano, aqui quem fala é da Terra. Missão Perseverança chegando em Marte em fevereiro de 2021. Estamos em busca de um novo planeta habitável, viu, Fátima? Se não for habitável, quem sabe dá para mandar uns foguetes para lá cheio de lixo, né? Hoje o nosso papo é sobre aterro, com a engenheira Fátima Papa, né? Eu cheguei à conclusão que tudo vai para o aterro ou para o mar, depois da vinheta. Fátima Papa! Boa tarde, Flávio. Muito prazer estar aqui com você. Eu estou muito contente. Queria agradecer a Márcia Metran, lá da Anlurb, pela indicação. Eu conheci um aterro. Eu acho que todo mundo é um ato de cidadania visitar uma esteira de triagem e um aterro, sabe? Isso, também acho. Porque muda o nosso modo de enxergar e de tratar o lixo. Eu vou chamar de lixo, tá? É resíduo, pode chamar. Vamos chamar de lixo. Tá? Pode chamar de lixo. Tá? É isso, vamos chamar de lixo. Se não tem mais utilidade, é lixo. Outro dia eu estava numa festa que a gente estava organizando e eu fiz a coleta seletiva. E aí eu escrevi lá, plástico, alumínio, vidro, orgânicos. Né? E aí passou uma senhora e falou assim, ô Flávio, é melhor você colocar restos de alimento. Eu falei, então tá, vamos simplificar. Né? Esse é um dos maiores problemas, verdade. Fátima, então, muito obrigado pelo seu tempo. Eu queria começar, né, fazendo a autoapresentação, né? Fala pra gente quem que é a Fátima. A gente, nas nossas conversas preliminares, a gente descobriu que você é ex-bolsista, Jaica. Isso. Então, eu sou ainda, né, aposentada da prefeitura, trabalhei muito tempo no Limpurb, e existe um convênio com a Jaica, né? Na época, eles ficavam aqui para aprender um pouco, e a gente muito mais ir para lá. E eu acabei indo em 2009, representando a prefeitura, a gente sempre tem que ter um tema, e o tema era reciclagem de eletrônico até, então você tem que apresentar um trabalho. E conheci, nossa, que eu acho que todo mundo deveria, tirando que é muito longe, né? Cena econômica vai toda apertada, chega lá sem perna, toda adormecida, mas... É um dia no avião, né? É um país que você tem que juntar muito dinheiro para ir de executiva, porque realmente de econômica não é fácil, não. Mas é um país que vale a pena, é uma alta cultura, recebem muito bem, e a gente viu muita coisa, eles queriam aprender um pouco, porque lá não existe cooperativa de reciclagem, lá é um outro tipo, né? Fiquei em Osaka, não sei se é assim que fala, é Osaka que fala? Que ano que foi? Foi em 2009. Eu fiquei em Baraque, era um prédio da Jaica, e o trabalho, todos os cursos eram em Osaka. E eles mostraram muito. O Flávio, você não tem ideia, você não tem lixo na rua, é outro planeta, tá? E eu achei interessante que eles levaram a gente para ver a parte de coleta seletiva, que eles separam, lá é assim, primeiro que é tudo com o pessoal aposentado, a reciclagem, são usinas com o pessoal tudo aposentado da prefeitura, né, aproveitando a idade, né, e eles separam da seguinte maneira, o saquinho transparente, achei ótima a ideia, porque aí você tem que separar o úmido do seco, o caminhão passa, se você errou, se você botou uma latinha no úmido, eles não coletam, aí você pega muito. Colocava nome já ou não? Ainda colocava? Não, aí era úmido, era um dia para úmido e um dia para seco. Se você colocasse úmido no seco ou seco no úmido, não coleta. Você não tem a coleta e você paga multa. Tá? Então, é uma maneira de o pessoal aprender a separar. E lá é pago, assim, até o eletrônico, eles reciclam tudo, não sobra nada. Tá? Não mostraram para a gente, lógico, né? Qual que a tecnologia, com certeza. Mas, como é pago, é tudo pago também, Flávio, tudo pago.
E tem muita gente que joga, tá? No rio, aquele rio que corta Osaka, mas eles têm tudo um trabalho de rede para tirar, quer dizer, não tem varrição, porque não tem sujeira, eles fazem um trabalho com aposentado de fim de semana, com aquele pauzinho, né, com a pontinha, a gente até fez esse trabalho junto, mas Olha o que eu comprei. Olha o que eu comprei, Fátima. Na loja Dai. É esse aí mesmo. É o próprio, é o próprio. Oh. Só que eles vão lá, pegam bituca, porque lá no Japão eles fumam muito, né? Lá o cigarro é. Só que eles têm todo lugar um lugarzinho para fumar com exaustor, em toda a rua, tá? Com cinzeiro, exaustor. Mas, assim, é outro mundo, né? Temos muito a que aprender, né? Eles também passaram por outras situações que o Brasil não passou, tipo a Europa, né? Você passa em guerra, então você não tem desperdício, né? Desperdício é uma coisa que é o que mais tem no aterro, é isso aí, é orgânico, né? Comida, né? Então, lá no Japão, você vai no mercado, é meia laranja, lá onde eu fiquei, né? 3 gomos de mexerica. Né? Eles não... Tinha intérprete, é gozado porque, eu não sei se você fala japonês, né? E porque eu tinha um cunhado que não fala. A minha irmã fala mais. Eu falo mais. A minha irmã, que é casada no japonês, fala mais que o meu cunhado. E a gente dava palestra e falava uma frase e eles falavam meia hora. Eu falava, meu Deus, acho que não estão repetindo o que eu estou falando. Que a gente foi mostrar como que era a nossa coleta. Nós levamos não sei se você conhece, o Carioca, que é o Telines lá da... Fizemos o maior sucesso. Live. Ele é o maior sucesso. Você foi com ele? Nós fomos com ele, e eu falei tanto que ele acabou fazendo faculdade, porque ele é um exemplo de vida. Exemplo de vida, né? Foi uma live emocionante com ele. Emocionante. Ele vai escrever um livro agora até. E a gente foi junto, e ele é extremamente inteligente. Aí eu fiquei falando, tu tem que fazer um curso. E ele fez mesmo, se formou. E lá ficaram encantados com ele. Esse trabalho social, né, da cooperativa, foi por isso que eles quiseram. Recicla pessoas, né? Recicla pessoas. E ele realmente levou a sério as cooperativas, né? Porque você tem que ser profissional, né, para fazer a cooperativa e todo mundo participar, né? É um exemplo de vida. E ele fez maior sucesso lá no Japão, entendeu? Pela figura dele, ele deu palestra, ficou todo mundo encantado com ele. Não, foi emocionante. Mas valeu a pena, viu? Eu acho assim. É que é longe, né, Flávio? Mas todo mundo devia ir, né? Todo mundo devia ir. Fátima, minha bolsa foi em 2013, onde eu conheci Kitakyushu, a Ecotown, né? E a revolução ambiental lá começou com as mães, né? Com as mulheres, que pressionaram o poder público para ter um ar mais respirável, sabe? É verdade, é verdade. E eu estou entrando, Fátima, já fiz umas 40, 45 lives. Sempre com esse propósito ambiental de levar consciência ambiental, né? É trabalho de formiguinha. E a cada vez que eu aprendo mais, sabe, Fátima, eu fico assustado aí com as condições, né, que a gente tem aqui no Brasil. E essa é a minha missão, sabe? Trazer um pouco do Japão para cá, sabe? Isso. Esse que eu adotei aí como missão de vida, né? Lá é um exemplo, é um exemplo. E eu percebi, Fátima, que é uma conclusão muito triste, né? Que o Roberto Amâncio do SAES, ele fala, né? A hora que você compra, você já tem um resíduo. Ou seja, o melhor resíduo é aquele que não foi gerado. Essa é a fala do Roberto, né? É isso aí. Você tem o resíduo. Verdade. Quando você compra ou você adquire algo, Fátima, ele só tem 2 destinos. Ou é aterro, ou é oceano. Isso. A reciclagem, essa foi uma conclusão que eu cheguei, tá? Espero que você me ajude. Concorde. Vamos lá. Ou discorde, né? A reciclagem, o processo de reciclagem, ele só é um retardamento do descarte. Por quê? Porque uma hora o resíduo ele fica aqui, mas uma hora ele vai morrer ou no aterro ou no mar. O rejeito, você diz. Ou vai virar como... uma hora ele vai ser descartado lá. Pode ir para a usina de incineração, pode ir para a cimenteira, tudo bem, mas
Os 3 destinos que eu estou chegando à conclusão é aterro, mar ou fornos. Indústria cimenteira, etc. Né? Mas você vai ter o futuro, você vai ter usinas que vai transformar sabe, energia, você tem aquele cimento, já está começando, está começando. No Brasil ainda não tem, mas vai começar, tá? Só para o pessoal, para a gente contextualizar aqui a nossa live, Fátima, eu vou passar aqui um vídeo da época que eu peguei no Google, no YouTube, da revista Época, que fala sobre aterro, tá? Isso. Vou passar aqui, depois a gente comenta para o pessoal. Tá bom. Verdade. Vamos começar para o pessoal entender, Fátima, a diferença de aterro sanitário e lixões. Lixões, tá? Então vamos lá. Pelo básico. O lixão, ele joga-se o lixo sem nenhum controle, não cobre, contamina. Existem poucos hoje, se você pegar, né, 10 anos para trás, no Brasil você tem 17% só. Quer dizer, é bastante, mais perto do que existia, né? São Paulo, acho que tem uns 25, 28 que são inadequados, tá? O resto já está todo aterro sanitário. Então, o lixão, ele contamina mesmo, ele é perigoso, porque o gás fica acumulado, tá? Você vai jogando o lixo direto, sem cobrir, tem rato, doença, e o chorume vai embora, tá? Você sabe até onde vai isso, né? Contaminando. Fora que o gás fica ali confinado, tá? O aterro controlado, ele é um passo só, ele é coberto só, tá? Você não tem controle de entrada, você não tem nada, você só cobre para não ter vetor, tá? Mosca, rato, isso, tá? Isso é o lixão, tem poucos, né? Graças a Deus, pela lei agora, né? É crime ambiental, então tá todo mundo transformando em aterro, tá? E o controlado, ele é exatamente a mesma coisa, simplesmente com a cobertura de terra, tá? E isso que eu falei que evoluiu, tá? Antes de 94, quando eu entrei na prefeitura, ainda tinham bastante, tá? Depois agora tem que ter licença, esses já são os sanitários, tá? Que é uma obra de engenharia, realmente. Então tem diferença de aterro e aterro sanitário? Aterro sanitário, aterro é um nome comum, você pode aterrar de modo errado ou de modo adequado e inadequado. Inadequado é o lixão, tudo é aterro, né? E o aterro sanitário é o aterro de uma obra que não contamina, é tudo estudado, tem licença, você tem monitoramento, você põe manta, você trata o gás, você faz tudo, tá? Então, realmente, é o único que você fala assim, que desvantagem que é de um aterro, de uma incineração? Vamos começar assim. Primeiro é o preço, que o aterro é bem mais barato. A única coisa é que ele ocupa uma área grande, certo? É uma área grande, enorme, o aterro um lá é 1.400.000, outro 1.200.000, que para você conseguir utilizar, demora muito tempo, tá? E fora do país ainda não é tão alto que nem nossos aterros. Os aterros em São Paulo são altos, 150 metros, tanto que quando eu estava fazendo mestrado, minha preocupação era o pós-uso, porque você fica vendo aquele monte de área, você fala, meu Deus, né? E demora uns 20 anos para sumir o gás, sumir o chorume, e ele também tem problema de estabilidade e tal. Mas um parque, você também só vai poder usar, você não pode construir, tá? Mas que você falaria, qual que é a diferença de incinerar? A diferença é essa, tá? A diferença é que você ocupa uma área, tá? Que cada dia está menor. Você fala, o que vai ser o futuro? O futuro vai ser realmente usinas, porque vai acabar. Você fala, o Japão, onde eu fui lá em Osaka, é 14 incineradores. Por quê? Porque não tem espaço, tá? Então, os países, eles têm que destinar o lixo. Então, França, quando não tem espaço, você tem que ir para uma outra alternativa, que aqui vai acabar chegando nisso, né? Ou você vai fazer todo o processo que é a tua luta, né? Melhorar a compostagem, não ter tanto desperdício, começar a ter a seletiva melhor, que o aterro vire só de rejeito, né? Embora também tenha até uma atividade para rejeito aí, o pessoal quer fazer aquele cimento, né, de resíduos, tal, né, começando ainda, né? E então o aterro vai ter uma duração muito maior, tá? Porque se você pegar no estado pelo inventário da CETESB, 60% dos aterros é até 5 anos.
E você demora uns 3, 4 anos para implantar um aterro. Então, essa previsão de vida útil do aterro, Fátima, para a gente entender, né? Você tem lá uma área. Isso. O que eu entendi, assim, o que a gente chama de lixão é que fica acima da terra, descontrolado de forma aberta. Tanto faz. Você pode ter lixão aberto também em vala. Também. Tá, mas teoricamente o lixão, o aterro sanitário, você faz cava pode. Isso, pode ser. Depende do terreno. Isso, depende do terreno. De lixo, impermeabilização, terra, e vai fazendo isso. A cada 5 metros é uma célula de lixo, que a gente chama. Tá? Em cada uma é coberta, tem dreno de chorume que vai para uma lagoa e o de gás que vai para agora está todo mundo por um flare para poder queimar o biogás, né? Fazer energia e tal. Tá. Tem um slide aqui que fala da gravimetria. Isso. Pode. Slide? Essa aí é do Brasil, para você ter ideia de lixão, olha lá, 17%. Quer dizer, tem de todos os municípios do Brasil, ainda você tem 1.483 que é lixão, tá? Mas ele foi evoluindo conforme o tempo, tá? Eu acho que é mais, hein, Fátima? Esse é da Abrelp, né, de 2018. É que é isso que eu falo, que nem no município, no estado de São Paulo, são 645 municípios, né? Tem 28, porque a CETESB, ela faz um inventário, né? Que ela vai lá ver se ela tem as notas dela, tá? E tem poucos, tem 28 inadequados, embora no interior é tudo pequeno, a maioria dos 645 é de 0 a 50 toneladas que produzem, então são municípios pequenos, né? E eles não fazem aterro que nem esse que a gente mostrou em nível, eles fazem valas, mas as valas impermeabilizadas, cobertas, com dreno, então eles são outro tipo, mas não contaminam também, né? Então eles são adequados, tá? Da gravimetria, acho que esse slide aqui, ó. A gravimetria tá aí. Então, tá pequenininho, mas enfim, você vê que papelão, muita coisa, você ficou espantado com isopor, né? Que isopor também ele tem na construção, né? Isopor é uma judiação. O isopor ele tem uma característica, Flávio, nessa caracterização que as empresas fazem lá pela Anlurb, às vezes ele não aparece, tá? Ele não é direto. Aquele que é o PET, direto tem PET, dinheiro tem plástico, madeira. O isopor, às vezes ele aparece, às vezes não. Tá? Ele é meio sazonal aí. Esse verde é matéria orgânica, né? É o que é um absurdo. Se você todo mundo fala seletiva, se você perceber, o problema é o orgânico, que é quase 60%. Então, 12 mil que é São Paulo, imagina a quantidade que é de alimento. Então, vamos separar esse gráfico aqui, Fátima. Mais da metade ali é alimento. Vou colocar 50% alimento. 50%. Já diminui um pouco, depende da crise também, né? Assim, tem muito alimento, pouco alimento. Mas é muito alimento. O que poderia ser reciclável? Todos que estão lá, primeiro... Melhor, quanto por cento que é de rejeito? O rejeito aí tem, nem sei quanto que tem aí. Né? Tem rejeito, tem coisa que você não consegue. A fralda já existe gente que recicla. Se você entrar nesse reciclação, muita coisa recicla, tá? Muita coisa recicla, tá? Tem pouquíssimas que não estão. É que às vezes já estão contaminadas, tá? Então, eu acho que o primeiro momento que você fala qual que é o absurdo é ir tanto orgânico, certo? Por isso que você tem um processo anterior que chama-se compostagem, que não é todos os resíduos, né? Peixe, essas coisas não, mas esse resíduo de feira, legume, já está caminhando para isso, tá? Você não precisa fazer uma usina imensa, tá? Leiras, né? Você vai fazendo leira, você vai fazendo por região, por feira, as pessoas, né, entender. Existe acho que a gente fez uma visita nesse contrato, que a gente foi no interior, o pessoal de uma comunidade, assim, tipo um CDHU, tá? Eles fizeram para fazer horta, depois eles vendiam. Então, eu acho que o nosso problema do orgânico, que é isso que eu falo, você não consegue diminuir no aterro, você entendeu? Você pode falar, vou tirar todo o plástico, mas o que vai é rejeito, o contaminado. Mas o orgânico é aquilo que pesa, né? Então, eu teria menos orgânico, tá? O desperdício, que nem você estava falando de seletiva, você compra um sapato, o que vem? Na caixa, num papel embrulhado, depois você embrulha para presente e vem na sacolinha. O que é isso? Tá? Então, é essa consciência que você tem que diminuir. Tá? O aterro é o final, né? O papelão de 20 centavos o quilo foi para 60 centavos o quilo. Tá vendo? Tá vendo?
Então, eu acho assim, as pessoas têm vontade, eu vejo aqui em casa, sabe, as pessoas têm vontade de separar, tá? Têm vontade. Às vezes elas só precisam de orientação para não perder. Se você for numa central, não sei se você já visitou as cooperativas e tal, Tá. existe muito rejeito ainda, tá? Existe muito rejeito. Porque se você pega um isopor que já contaminou com peixe, com carne, fica difícil, entendeu? Aí, Eu já vi aquelas caixas grandes de isopor que vem o peixe para o restaurante japonês, novinha, assim, ó, em cima do saco de lixo para então, aterro, né? Só para então, você entender, Fátima, a maioria já sabe, né? hum, Mas quando a gente coloca o lixo na rua, né, é, o resíduo na rua, é, passa o caminhão compactador, isso. o contrato ele não pode deixar nada para trás, certo? Não, não pode. É concessionária. Aqui em São Paulo, né? Não sei aí. Não sei. Acho que meio que herdam-se os tipos de contrato, né? Mas o caminhão passa, ele tem que tirar tudo. Se tiver material reciclado separado, ele tem que pegar e jogar no compactador. É que tem dias separados, né, Flávio? Não, tô colocando uma situação em que Ah, no tá. momento que descartou, Tá, errado. Tá, é vai, errado. tem que pegar tudo. O pessoal fala, joga tudo no mesmo, vai tudo para o Vai, mesmo lugar. Não vai, vai, mano. vai, Se ele jogar errado, vai para o mesmo lugar. O vai. compactador pega. Em algumas cidades tem estações de transbordo, Isso, né? São Paulo tem. Isso, onde Mas é ele sai do logística, é só de compactador, logística. cai numa vala, e dessa vala vai para um caminhão maior, né? Acho que depende do transbordo. Tem uns que é em vala, tem uns que é por gravidade, tem uns que a Isso. máquina põe. Isso aí é só para não transitar a quantidade de caminhão pequeno pela cidade, né? Eu Questão de estive, eu logística. estive, eu estive numa estação de transbordo, Fátima, e é outro choque de realidade que você É, tem. é o pré-aterro, É o certo? pré-aterro. É um pré-aterro. Né? E quando eu visitei o aterro, não deixaram eu tirar foto, né, Hum, de perto, devia ter hum, algumas questões que eu também não já estava contente de ter visto de perto um aterro. é. E quando eu perguntei para o responsável do aterro, eu falei assim, olha, se você tivesse que dar uma dica de ouro aqui para o pessoal, né? Se você tivesse um microfone para falar para todo mundo, o que você gostaria de falar, né, para o povo? Sabe o que ele falou para mim? Hum. Falou assim, joguem a garrafa PET sem a tampa. Eu falei assim, nossa, é. Eu falei, por A quê? minha dica eu faria ao contrário, não desperdice. Não Não, desperdice. perfeito, mas para você ver que essa fala, Fátima, ele já fala o seguinte: o pessoal não vai descartar corretamente. Então, se for descartar errado, tira a É, tampinha, né? Por que tira a é. tampinha? Eu perguntei para ele. Porque a PET fechada, né? A garrafa de Hum, 2 litros fechada, na lasanha, que é o lixão, que é o isso. aterro, Ela ocupa o vácuo ali, sei lá. fica uma bolha E ele ficou uma que nem pneu, que nem pneu, que nem fica pneu. instável. Fica, Eu falo fica. assim, nossa, você imagina uma lasanha cheia de bolhas, né? Olha que cena, É. né? Ruim. Mas o PET até que o pessoal tem só um tipo, né? Assim, depende de plástico, a maioria do plástico você recicla também, né? Então, Você primeiro tem que o que PET ter. não deveria estar lá, né? Não devia estar lá. Tá? Não devia estar lá. E aí eu perguntei para ele e vou perguntar para você, Fátima. Aquele terreiro todo, aquela área toda, só Hum. pode virar parque, é isso? Olha, na altura que é o nosso, porque é tudo alto, não sei se você viu, né? E você não pode construir, né? Porque pode ter gás no meio, por mais que fique drenando, o gás pode ultrapassar o maciço, embora é tudo monitorado, é tudo com piezômetro, mas não seria adequado uma fundação, a estabilidade do aterro, uma fundação, entendeu? Porque ele vai, tudo bem, ele recalca daqui 20 anos, tal, mas ainda não é recomendado. Quando eu fiz a tese, um estudo que tem um tipo de fundação com isopor, tal, que você consegue até, mas não é a única coisa que você poderia construir na área onde não foi lixo, tá? Onde não foi lixo. Porque você tem várias áreas no aterro, se você foi lá, não sei se você foi no CTL, tem várias áreas de lagoa lá embaixo, onde tem administração, você pode fazer um centro de estudo, lá no que eu fiz, o meu estudo de tese foi o Vila Albertina, porque eu morei lá e sofri, né, com o cheiro do aterro. Ele não é assim, ele começou a ter manta, mas ele era uma pedreira, né, ficou o chorume embaixo e tal.
E a gente sofreu muito, e uma área, você foi ver, é bonito. Eu não sei, acho que tinha uma foto, acho que em outro. Aí você fala, mas é um parque, porque construir você arrisca. Você pode construir em volta, tá? Fazer um centro. Aqui no Brasil tem pouco, né? O Sapopemba virou um parque, tal. Mas eu pesquisei na China, tal, mas virou campo de golfe, tal, mas eles não têm altura, né? Aqui os aterros eles são muito altos, tá? Então seria arriscado qualquer construção. Então é uma área que serviria para uma área verde. A gente, na época que eu estava lá, teve uma tese. Não pode ser nem ser cemitério. Não, o cemitério contamina também, porque o corpo vira chorume, não sei se você sabe. Então, depois terminou a vida útil do aterro, faça uma camada generosa de terra e faz um cemitério em cima. Não dá. Porque tem que abrir, né? Porque não sei se você já viu, depois que o aterro decompõe, eu sei porque a gente já fez furo. É tipo uma turfa que fica, tá? Ela vai estabilizando porque vai saindo líquido. Qual que é o problema de um aterro, Flávio? É o chorume e o gás. Ponto. E a estabilidade, né? Uma que depende do chorume e do gás. Por que ele não é estável? Se tiver um problema com gás. Ou se tiver um vazamento de chorume. Porque pode cair. Ou se tiver muita PET, né? A PET, isso aí, pelo volume que tem do resto, tá? Porque como você tem muito orgânico, você tem muita decomposição, tá? Então, ele fica instável, mas aí você tem um controle que chama pesômetro, que você tem marco superficial, que você vê se está andando, ele pode abaixar, ele não pode ir para frente, né? Então, existe um monitoramento muito complexo, e ele é sério. Ele fica lá monitorando, então, se você tem... Porque o que é a tendência? O chorume desce para a lagoa e o gás sobe, tá? Numa leitura, o chorume está numa altura, para cima tem alguma coisa errada, ou está entupido, ou tem bolsão. Então, você fala, o que é perigoso no aterro? O gás e o chorume. São duas coisas. Fora isso, acabou. Tá? E conforme ele vai decompondo, vai formando chorume, vai formando gás. Por mais que a chuva ajude, você fecha, você põe canaleta, você põe grama, mas infiltra. Tá? Então, é o que é instável isso aí. Quando chove muito... Aumenta o chorume. Aumenta, né? O chorume é diretamente ligado à quantidade de orgânico, tal, mas à chuva. Se você vê o índice pluviométrico no gráfico de chorume, eles estão juntos ali, no pico da vazão, é o pico da chuva. Tá. O que acontece com esse chorume? O chorume, ele tem várias hipóteses, né? Você tem lagoa, geralmente de estabilização, ele é todo canalizado para ir para uma lagoa. No caso de São Paulo, ele vai pela tubulação e trata na Sabesp, tá? Ou você tem que tratar. É físico-químico, ou por biológico, bactéria, porque tem muito orgânico, né? Qual que é o problema do chorume? Ele tem muito orgânico. O que acontece com o chorume? Ele não tem oxigênio. Então, morreria, né, peixinhos, essas coisas, né? Aí você chama DBO e DQO. Isso que é muito ruim deles. Aí você teria que tratar. O tratamento seriam lagoas, você faz com bactéria, cada um faz um, né? Eu não sei, cada um tem o seu tratamento. Eu só de lagoas de estabilização. Normalmente, em São Paulo, eles mandavam com a Sabesp e era com lodo ativado, tratava junto com o esgoto. Tá? É um custo alto, né? É um custo alto, porque você está assim, você tem por aí, que depende do tratamento que você vai fazer. Você tem tratamento biológico com bactérias e você tem físico-químico, e você tem ainda a osmose reversa, que são filtros e tal. Você tem que chegar num DBO que esteja no córrego de onde você está na reunião. Tem uma classe, cada córrego tem uma classe, é nesse ponto que você tem que chegar, tá? Deixa eu passar um do Recicla Sampa, que a Márcia Metra, que está escutando a gente. Ela pediu para ver. Vou passar esse vídeo aqui, que é muito bacana esse vídeo. É muito legal, muito legal. A conscientização está bem legal aí. Eu só peguei o trecho do aterro, tá, Fátima? Tá, sim. É isso aí. Falta é a parte mais importante. Nota 10. Essa consciência, porque eu penso assim, sabe, Flávio? A pessoa fala assim, vou jogar só eu, não, né? Não tem diferença. Você pensa individual, né? É o tipo da pandemia agora, né? Só vou pôr. E você tem que pensar num todo, porque um papelzinho seu vai juntando com o outro, que acontece essa quantidade de resíduos que é absurda, né? É absurdo. Tá? Fátima, deixa eu tirar uma outra dúvida minha.
no começo das minhas lives, eu falava assim, o aterro começa na cozinha. Né? Eu gosto de cozinhar. Né? Eu Começa gosto. na cozinha, é um desperdício. Você joga muita coisa fora? Então, na cozinha, Fátima, que você fala assim, isso aqui vai para o aterro, isso aqui vai para reciclagem, isso aqui vai para o orgânico, né? Eu comecei a compostagem aqui, um verme compostagem aqui no condomínio. Primeiro no meu apartamento para dar volume, para depois ter no condomínio. Então, a verme compostagem eu já comecei. Meu amigo Alan me deu as minhocas. A compostagem, a Prefeitura de São Caetano, a reciclagem, a Prefeitura de São Caetano já recolhe, saco amarelo. Tá. Né? Só que na cozinha, essa era uma fala que eu tinha, sabe, Fátima? Aquele lixinho que está em cima da pia, aquilo lá é o começo do aterro. É o começo. Só que ele começa antes, na decisão da feira. compra. Isso. Na decisão da compra de um produto, né? Isso. E aí nós chegamos no ecodesign. O profissional de embalagem tem que saber o que vai acontecer com cada coisa ali. Mas, enfim, Fátima, a minha dúvida o brasileiro, vou estender aqui para o país, tá? Tá. O brasileiro vai no supermercado, né? Compra, ela faz suas compras, traz umas 30 sacolinhas. Né? Quando a coisa é pesada, coloca 2, 3 sacolinhas, traz para casa. Essa sacolinha vai parar na lixeira da cozinha. Vai. É reciclada, né? Se eu for pensar. Bom, vamos começar. Reutilizada. Não é reciclada, é reutilizada. Tá. Ele joga os orgânicos lá, o rejeito lá, naquele lixinho. Encheu, o que ele faz? Ele fecha, pega o do banheiro, que também tem um lá, coloca um dentro do outro, fica uma bombinha de plástico, uma bombinha orgânica ali, de rejeito, né? Aquilo ele coloca na rua, né? E aí faz todo aquele trajeto que nós vimos. Isso. Esse plástico, porque quando a gente foi lá no aterro ali de Sapopemba, o que mais saltava aos olhos eram os saquinhos voando e tudo aquilo colorido, né? Mas agora está biodegradável, né? Eles estão fazendo um que dissolve, né? Não, eu não queria entrar nesse método de biodegradável porque vira microplástico, enfim. Mas assim, o saquinho, se fosse colocado no supermercado um saquinho, de fato, de mandioca, a base de mandioca ali, sim. Você acha que melhoraria a qualidade do aterro, Fátima? Ele ia decompor, eu acho assim, vamos falar assim, Flávio, tudo bem. Isso aqui não é o problema. Isso aqui não é o problema, tá? Isso aqui não é o problema, tá? Já melhorou muito, porque agora já mudaram, né? O plástico demorava aí 400 mil, sei lá, quantos anos, tal. Mas o problema é o que eu falei para você. Para mim, o problema principal é o desperdício. O outro problema é muita embalagem ainda, né? Teria que ter, ou você devolve a logística, pessoal, eu vou comprar uma televisão, é um preço, porque você vê o que tem de embalagem, de papelão, tá? Então, ou devolve, né? Ou você compra sem. E o desperdício, porque o desperdício de alimento, eu acho que aqui é o maior de todos. Se você for, é isso que eu falo, o país que enfrentou uma guerra, que nem a Europa, né? O Japão que passou, que não tem tanta fartura, porque, vamos falar a verdade, tem fartura aqui de alimento. Concorda comigo? De alimento, de água. De tudo, tá? Então, como você tem fartura, eu falo que eu tento até não jogar, mas a gente joga muito alimento fora, que é o que pesa no lixo. Então, o que você fala? O que vai melhorar no planeta? Você começar a reduzir, você entendeu? Desperdício, para mim, é o ponto principal. O saquinho, tudo bem, você vai de papelão, vai lá, vai dissolver. O problema do saquinho, você estava preocupado, se ele é de mandioca ou de plástico, era se dissolver ou não, porque o plástico demora mais tempo na natureza, tá? Então, ele só vai dissolver, vai virar orgânico também, tá? Então, vai gerar chorume também. Então, para mim, não sabe, o saquinho é que nem eu falo, você fala assim do plástico, o plástico é um vilão, ali também não é, o vilão é quem joga, o plástico não é. No oceano, se você não jogar, ia jogar bituca, ia ser ruim, jogar garrafa também, o problema, o vilão não é o aterro, o vilão não é o plástico, tá? O vilão é quem joga erradamente. E você fala, não é tudo, você passa num túnel, que você fala que todo mundo com aquele carrão, vê quanto que tem de lixo num túnel. As pessoas jogam ainda, tá? Então...
problema é Conversei difícil. com a Associação Brasileira da Indústria do Vidro. Isso, a Bividro. Paula, qual o percentual de reciclagem de vidro no Brasil, nacional? Flávio, 40%. É. E os 60%? Vai para o aterro. Vai para o aterro. É. Vai para o aterro. A coisa que mais que dá certo é lata. Entendeu? Sim, a latinha. O vidro pode limpar, precisa ter um outro processamento, vai ver que é por causa disso, né? E como é um resíduo inerte, né? Ele pode estar lá, não contamina. Ontem na live lá com meus amigos no México, falaram que eles quebram a garrafa de cerveja e jogam na praia, porque eles acham que é tudo areia, né? Vai virar, retorna à origem. Retorna à origem. É absurdo. É absurdo. É absurdo. Eu fui para a praia no final de semana passado e levei a minha pinça. Né? Ficou o dia inteiro, então. Eu comecei muito timidamente, caminhando ali, pegando algumas coisas, jogando no lixo. Chegou uma hora que eu não aguentei, peguei um saco e comecei, né? Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui eu retirei em uma hora. Essa foto menor aqui é um detalhe dessa aqui, tá? Tá. É o mesmo palitinho ali da colherinha, lá, que dá para brincar de joguinho da velha ali, ó. Que absurdo. Mas, Fátima, eu falei assim, que absurdo. Nós estamos na baixa temporada, já tinha isso em 1h30 de caminhada. Né? Como alguns tipos de resíduos vão parar lá na praia? E vai para o mar. Então, aí é a minha conclusão, Fátima. Ou vai para o aterro, ou vai para o mar. Ou vai para o mar. E o causador, quem que é? Nós. Fátima, aí a minha pergunta, né? Olha, eu trouxe, para não falar que é uma determinada marca, eu trouxe, higienizei, né? Eu trouxe as hastes, né? Porque eu nunca vi ninguém limpando o ouvido na praia, entendeu? É verdade, não. O que vai fazer lá? Então, assim, qual que é a opinião da Fátima? Qual que é a solução a curto prazo, Fátima? A curto prazo. É a conscientização, é trabalhar que nem formiguinha. Sabe a insistência? Eu acho assim, tanto bate até que fura. É o único jeito, Flávio, porque é o que eu te falei, se você for pegar a geração que está vindo na frente, ela está melhor do que foi para trás, tá? E melhor que a minha e melhor que a do meu pai, que achava bonito jogar os papelzinhos de cima do prédio, entendeu? Falei, hoje você já tem a molecada, se você for dar um exemplo no Japão, eu fui lá no curso, a criança no maternal já está aprendendo, onde que joga, que saco que joga, e nós vamos ter que, o caminho é esse, ou você esquece, coleta tudo, incinera e acabou o lixo zero. Sobra a cinza, no Japão, o que eles fazem com a cinza? A terra, né? E faz parque industrial. Para você ter resíduo zero, você só tem duas soluções, tá? Deixa pegar, cata tudo na rua e põe no incinerador. Para dar uma descontraída, né? Eu voltei tão preocupado, sabe? A pessoa toma uma latinha de cerveja e joga... Não, mas latinha não fica. A latinha as pessoas pegam. Você não consegue nem terminar, o cara arranca da sua mão. Perfeito. Mas por que ele joga no chão, entendeu? Como que a gente resolve isso para a nossa geração? Quando você fala educação, conscientização, sou a favor. Mas aí é para a próxima, entendeu? Eu quero mas vai ter que ser. Agora, você não consegue. Isso que eu falo, por mais que... Olha, eu na prefeitura, desde 85, depois em 94, o que tem de curso, e vai na escola, e fala na escola, esse projeto que tem agora, que a Anlub está fazendo em escola, para fazer horta, pegar os pequenininhos... É o pequeno, você tem que esperar o pequeno crescer. Tá? Queria o seu parecer desse vídeo aqui, ó. A Paula Mitima... Aliás, esse vídeo bombou na internet nas últimas semanas. Aí meus amigos sabem que eu estou fazendo live das questões... Já tem alguma dúvida. Eu falei, vou perguntar para a Fátima. Queria a sua opinião desse vídeo aqui. Isso é antigo. É antigo. Muito antigo. Mas deve ter acontecido alguma coisa que não deu certo, né? Você não teria feito, certo, Flávio? Então, a pergunta comigo? Eu acho que você deve ter alguma engrenagem lá que não funcionou, entendeu? Eu acho assim, futuramente,
já tem, né? Eu acho que em Mauá, né? Que já está sendo licenciada, tá? Uma unidade, tá? Que Isso, vai reciclar, compostar e depois vai até o processo para ter zero, né? Até o rejeito vai ser aproveitado, tá? Já é um passo, tá? Eu acho que, pelo menos que eu conheço, tem essa, e estamos começando. No Brasil não tem mesmo, né? Agora, essa aí, eu com certeza, na época que foi feita, não deve ter dado certo alguma coisa, você não teria funcionado até hoje, certo? Teria muita gente interessada. O que eu sei que vira tijolo é entulho. Esse, tudo bem, tá? Se reciclar o entulho com recicladora, virar pedra, essa aí eu garanto. Agora, o lixo deixa eu, depende se ele é muito orgânico, aí não sei. Tá? deixa eu tirar, pegar o gancho aqui da Sônia Martinez. Queria É. agradecer aqui a presença do pessoal que está assistindo a gente. A Kelly Venere, lá de Mairim, que está assistindo a gente. Obrigado, Kelly. Ah, você, A Júlia obrigado. Ando. Quanto tempo eu não te vejo, hein, Júlia? Você é Márcia Neto, famoso, hein? Precisa me dar autógrafo depois, é famoso. Paula Lima, lá de Recife, a Paula. Ela que mandou esse vídeo aqui do tijolo. É, isso aí eu tinha visto até já, é bem antigo, né? Tem um monte de gente assistindo aqui a gente. Vou pegar uma Que bom, carona na pergunta da Sônia, tá? pois não. A quem pertencem os aterros que abrigam os aterros sanitários, controlados e lixões? Ó, o aterro sanitário tem uns que são do órgão público, eu vou falar São Paulo, porque eu trabalhei em São Paulo. Tá. Antes eram todos desapropriados, tá? Agora, com a concessão, você tem o aterro de Caieiras, que é da empresa, tá? Começa a ser particular, tá? E o CTL, a área foi desapropriada pela prefeitura, mas eu acho que a concessionária que está responsável pelo aterro, tá? Agora, interior, você tem, assim, de 645 municípios, que eu me lembro, 28 são aterros particulares, tá? E o resto são municipais, que são pequenos. Então, você tem as duas coisas, tá? Então, você tem a prefeitura que desapropria para fazer o aterro, e você tem os aterros agora, empresas, né, que é um ramo de negócio agora, e vão montando aterros. E um aterro, você tem assim, você vê, são 28, se não me engano, particulares, mas é que a quantidade de resíduos são bem maiores que os dos pequenininhos particulares, né? Os municipais, tá? Pegando uma carona nessa sua resposta, Fátima, é um negócio, certo? Ter aterro é um Sim, negócio bom, sim, né? porque agora virou particular, ele cobra, né, pela Parece tonelagem. como essa do tijolo, é É. certinho que dê certo, né? Aí eu não sei, porque eu não sei nem que época foi. Depende, aí eles comprariam a usina, entendeu? Que nem agora estão tentando licenciar usinas, tá? O empreendedor, ele vai onde que, na hora que acabar a área, porque a área acaba para todo mundo, para o município e para Então, as empresas, tá? descartando, eu queria chegar nesse ponto aí. Quando você faz um aterro, você tem a área, tem a metragem, você fala assim, o engenheiro fala assim, ó, esse aterro, né, estatisticamente vai durar, 10, né, 20 anos. isso. Aí o aterro começa a receber descarte incorreto, tal, coisas que não estavam previstas, né? Ele era para durar 20, ele vai durar 15. Sim, pode ser. Vão se abrir outros aterros? Então, isso que eu falo, enquanto houver um pedaço de terra possível, que agora com a lei, com licenciamento, parte de APA, onde você tem floresta, você tem árvores, tá funilando, tá? Tá funilando, tá? Então, no que você tinha um monte de áreas possíveis de licenciamento hoje, porque para você ter uma área de aterro, você precisa ter um local que não tem população perto, não pode ter nascente, não pode ter mata, aquele tipo para licenciar de mata, que não pode cortar, tal. Então, você começa a restringir os locais, tá? Por isso que eu digo, a tendência, enquanto tiver um pedacinho de terra, é mais barato do que uma outra incinerar ou fazer TMB, tratamento, é barato, o aterro é mais barato. Mas vai chegar um momento que não vai dar mais, entendeu? Vai acabar, vai acabar. Tá? Aí você vai mudar, aí você vai fazer uma usina, que aí você consegue fazer compostagem nela, você faz gás, você faz energia, então é uma coisa mais cara, mas que vai ser a solução. Essa de Mauá acho que vai ser uma das primeiras, né, que está licenciando aí. Tá? Quanto nós, munícipes, pagamos pela tonelada que vai para o aterro, em média? Eu não sei porque, por exemplo, não tem taxa, né? São Paulo não tem, né? A taxa, tá?
Deve estar na arrecadação da empresa. Como é concessão, você não tem, em São Paulo, você não tem mais ou menos. Mas se você fizer pelo interior afora, uma pesquisa, uma tonelagem está de 60 a 80, tá? Para entrar no aterro. Tá? R$60, tem de 50, tem R$60 a tonelagem. Agora é a logística, né? Aí você pergunta, você fala onde que é perto ou longe, aí você tem que acrescer a distância. Então, o aterro para operar, que custe de 50 a 80, vai. Aí você tem que pegar o seu... Quanto você produz? Né? 100 toneladas dia. Aí você faz aí quantas viagens você vai, porque geralmente é 8,90 quilômetros por viagem, tá? Aí você tem que fazer a continha, quantas viagens você consegue naquele dia, tá? Aí multiplica por 8,90 e a quilometragem aí de 50 que você tinha falado. Então, começa a encarecer. Quanto mais distante, mais caro é, tá? Tem aterro que recebe lixo, resíduo da Baixada, né? Tem o Acaieiras, recebe de Ilha Comprida, tal, recebe, tá? Tem. Pelo inventário da CETESB, você tem locais que a distância é bem grande, porque não tem, né? Porque são municípios pequenininhos, né? Que às vezes acho que eles também não vão todo dia, porque município que gera pouquinho, deve esperar ter um transbordo, junta, porque é tudo muito caro, né? Tá? Então, a logística que é cara, tá? Mas ainda tem bastante aterro pequeno municipal, né, pelo estado, tá? Como São que é Paulo, feita a fiscalização, Fátima? Oi? Como que é feita a fiscalização de, vamos dizer assim, um ponto viciado que descuidaram e começou a virar um mini lixão? Você tem, né, primeiro que a Anlurb tem a fiscalização, né, que a gente listou junto com guarda, porque aí depende de onde você vai, você tem que fazer um monte de gente junto, né? CETESB com guarda, porque você tem que pegar o flagrante. E o ponto viciado, esses aterros clandestinos, quando tem denúncia, aí vai a CETESB, porque é a CETESB que faz essa parte também de fiscalização ambiental, né? É muito difícil, né? Porque aí você pega no lugar, vai para o outro, mas isso é mais entulho, né? Que o pessoal descarta. Mas agora eles estão com cadastramento, estão cercando, né? Você tem que cercar com legislação e com multa, senão você não consegue, não é? Não tem jeito. O povo, para fazer o que eu te falei lá do Japão, pôs errado, você não fez a coleta seletiva certa, eu não coleto, aí você é multa, né? Então, infelizmente, né, você fala para fazer rápido é sempre assim, é você atingir o bolso, né? Porque fora disso você não consegue. Né? Em São Paulo você não paga taxa, eu acho que aí paga, São Caetano não tem taxa, não tem? O lixo? Tem, né? Em São Paulo tinha, depois cancelaram. O povo não sabe descartar, né? Então precisa ter essa taxa, né? Mas você vai na Europa, você vê, o cara paga pelo saquinho também dele, entendeu? Então, por que você diminui o lixo? Porque quanto menos lixo, menos você paga, tá? Então, as maneiras que tem que... mas o Brasil está caminhando, não fique nervoso. Estamos caminhando. Eu estou te falando que eu tô nesse ramo faz tempo, desde 94, quando o lixo melhorou muito. Tá? O pessoal faz muita coisa. Quando você falava fazer compostagem na feira, que tem o Rafael, o dia que você fizer lá, é muito bom, tá? Ele tem um método, está dando muito certo. Então, quando que acontecia isso? Agora já está indo, a pessoa já tá separando, põe saquinho no carro, né? Põe no saquinho no carro, tá bem bom. Tem uma live de orgânicos, onde eu vou conversar com composteiras aceleradoras, sabe? Sim, sim. A Bioconverter e a Dar Vida. E eu convidei o Rafael para participar, para falar de leiras. Vamos ver se ele tem agenda. Ele tem agenda cheia, mas ele é muito bom, Então, eu acho assim, já melhorou muito, né? Não sei desde quando que você está nessa luta, mas tem que ter um pouquinho mais de paciência, as coisas, né, tem que caminhar mais devagar. Vai caminhando, vai chegar lá. O César Riso está perguntando aqui, a cultura do ser humano... A cultura pode mudar, mas algumas pessoas só na base de um retorno no bolso ou na multa, é verdade, né? É verdade, isso que eu falo. Como que a Europa se vira diferente? Mas é tudo pago, né? É tudo pago. Então, você paga, tem multa se não fizer errado, para você fazer o seu lixo você recicla porque você tem que pagar pela quantidade. Então, é assim que funciona. Né? Assim que Carol Prado, não sei se você conhece a Carol Prado. Isso, consórcio. Não. É da Anlurb também, resíduos inertes. Já fez uma live comigo. Muitos municípios se organizam em consórcios compartilhando os aterros. Quando não tem espaço físico, os terrenos
disponíveis Isso. para o mercado seus próprios. Isso aí mesmo, você tem que se organizar, fazer consórcio, tá? Ou aterro, ou uma unidade de tratamento, porque agora você vai ter que já começar a diversificar, que eu estou te falando, chega uma hora que vai acabar. Pelo menos a área grande, para a quantidade que é São Paulo, aí você vai ter que começar a se organizar em consórcio mesmo, é assim mesmo, está sendo feito mesmo, tá? De vários municípios para um local só, né? Melhorando a logística, você tem que ver onde que você pode pôr para ficar bom para todo mundo, é a solução, né? A Márcia pergunta para mim, qual o valor da taxa de lixo em São Caetano? Eu estou aqui com a conta aqui, depois eu te falo que não estou achando aqui, Márcia. Mas vem separado? A taxa de lixo é separado, não é junto com o PTU? Ah, tá. Porque o sistema de águas e esgoto virou saneamento ambiental. Ah, né? é tudo a mesma. É igual, né? É tudo, né? Aí é tudo junto, né? Mas é empresa, né? É uma autarquia. A Márcia Metra que fala aqui também, em Florianópolis é em torno de 350 Pô, louco. por ano. Ah, a taxa de lixo. Por ano. Por casa, pode ser. Aqui começou, né? Depois terminou, aí. Bacana. Mas mesmo assim, eu não sei se o pessoal ia continuar jogando. Acho que tem que ser um pouquinho mais devagar. Isso que eu falo, andou bastante. Não fique nervoso que você vai chegar lá. Então, é uma mistura de nervoso, né? A gente fala nervoso porque a gente... Não, eu sei, fica inconformado. Por que fazem isso e tal? Mas, sabe, a formiguinha está indo. O nosso país tem várias... É novo ainda, né? É novo, se for pensar pela Europa, é novo, tá? Então, isso que eu falo, se eu olho meus filhos e já vejo que eles têm outro conceito do que a gente tinha, tá? Imagina, pôr saquinho no carro, né? Ninguém joga mais na rua, e jogava. Você fumava em avião, deixava aqueles monte de bituca, sabe? Já melhorou muito. Melhorou muito. Muito obrigado pelo seu tempo. Imagine, precisando, espero ter ajudado. Eu queria que você ficasse agora em tela cheia para você dar o seu conselho final, seu conselho de... Não vai falar para não jogar pet no lixão, hein? Não, pode deixar. Por favor, então. Tá, obrigado. Bom, gente, o conselho é o que eu falei desde o começo, é desperdício, tentar não comprar muita coisa para jogar fora, tá? Evitar, tá? Então, o desperdício e tentar assim, separar as coisas mesmo, não deixar... Eu achei que o vídeo, né, do Reciclação é muito bom, né? Cada um fazer a sua parte, um dia a gente chega lá. Tá? Obrigada pela atenção de vocês. Qualquer coisa que tiver dúvida, pode mandar um e-mail. Tá? Um abraço a todos. Muito obrigado, Fátima. Posso deixar o seu e-mail aqui para o pessoal? Pode, sim. Se tiver dúvida, tiver dados, alguma coisa que queiram, pode mandar, tá? Eu tenho um problema. Sempre quando acaba a live, eu vou descansar e falei, putz, não perguntei tal coisa. Pode perguntar, se quiser, fique à vontade. Cadê o seu e-mail aqui? mfatimapapa@gmail.com. Isso. Se você também precisar de alguma coisa, pode falar, tá bom? Eu quero visitar o aterro do Lara. Ah, então. O Lara está no fim, não tá? Tá. Mas é lá que vai ter, não é? É da Lara, né? Essa unidade de resíduos. Eu tenho alguns estudos aí que eu queria confirmar aí. Estão estudando. Eu sei que São Caetano leva lá, né? Leva lá. Tá acabando. Tá acabando, não tá? Mas uma hora acaba, né, Fátima? Por isso que eu falei, vai fazer essas unidades aí. É que não tem, deve ter alguma entrave aí que não dá muito certo, né? Todo mundo começa e não termina. Né? Mas pelo menos já licenciaram. Encher um foguete, jogar tudo lá em Marte? Acho que é mais mas barato. Tem gente, eu acho que é porque, vamos dizer, a Alemanha não tem aterro, lógico, ela incinera e recicla, é a que mais recicla, tá? Se você for ver do plástico, eu tenho aqui, o Brasil acho que é o 4º produtor de plástico, tá? E tá lá no 30º, acho que eu tenho aqui, até ia te mostrar. Ele é o 4º, o Brasil 2, é o 4º de plástico gerado, 11 milhões, tá? E ele recicla 1,28. A Alemanha é o top. A Alemanha praticamente ela recicla tudo, tá? Mas tem muita coisa que ela exporta de lixo, que eu lembro que vai para não sei se é África, desses países aí, né? Então, ela também vai lá no vagão e manda ver, tá? Então, você limpa o teu também. Tem isso também, né? Aí ninguém vê, tá? Mas a Alemanha recicla 30, Estados Unidos 34, 37. Quase 38% ela recicla de plástico. Brasil? O Brasil, 1,28. Só que ele é o 4º total de lixo gerado. Tá?
É o quarto lugar de total. Total incinerado 0, total reciclado 145, 0,43, 1,28. Tá? Então, temos muito que aprender ainda, certo? Mas, Fátima, muito obrigado. Imagina, espero ter respondido para vocês aí. Qualquer coisa, vocês mandem e-mail. Você também, se tiver dúvida, você me avisa. Foi sua primeira live? Foi a minha primeira. Espero que você seja convidada para outras. Obrigado. E a gente tem um árduo trabalho pela frente, né, Fátima? Tem um árduo trabalho. Trabalho de formiguinha, tá? Mas, quem sabe, às vezes a formiguinha anda um pouquinho mais. Certo? Obrigado, Fátima. Imagina, Flávio. Tchau. Tchau. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês. Eu fico um pouco abatido quando eu falo de aterro, porque a maioria dos nossos resíduos vão parar no aterro, né? A gente precisa repensar, como disse a Fátima, os nossos hábitos de consumo. Hoje à noite tem outra live às 19 horas sobre garrafa PET. Vou conversar com o Mikami, Humberto Mikami da Tepex, o senhor Alfredo da Tampinha Legal e o Virgínio da Nesim, da Ecopromo. Eles têm soluções aí bacanas aí para coleta de resíduos, inclusive de garrafa PET. Hoje à noite às 19 horas. Não percam. Obrigado e até a próxima.